Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas falam, né, em palestras, principalmente de coaching, que é sobre a motivação. O nosso presidente, ele faz vários temas e ele vai passando para os palestrantes. Você vai fazer o tema tal. E veio esse tema, onde está a minha motivação? É uma pergunta bem pessoal, né? E eu trouxe para vocês, então, um pouco da minha história pessoal, para que possa inspirar vocês e também vai de encontro ao coletivo. Por isso que eu também fiz questão de convidar uma pessoa para complementar isso, né? Para complementar essa história. Todos nós temos motivações, né? Aquilo que faz a gente acordar e ter vontade de fazer. Hoje eu vou acordar por isso, tenho motivação de ir trabalhar por causa disso, tenho motivação de viver por causa disso. E o que é isso? É isso que eu quero que vocês reflitam na palestra de hoje. E para iniciar essa palestra, então, eu vou trazer para vocês a história da águia. Talvez alguns já conheçam essa história, talvez outros vão conhecer pela primeira vez. Está passando aqui. A águia é um animal que ele vive por 70 anos aproximadamente. Mas quando chega ali pelos 40 anos, começa a ficar com o bico já meio torto, as garras começam a ficar mais frágeis, a penugem mais fraca, mais fina. E então começa a ficar mais difícil os voos. Então a águia, ela tem duas escolhas. Ou esperar e viver o resto da vida assim, até a morte, ou se recolher para fazer o seu próprio renascimento. E então, quando ela escolhe fazer esse renascimento, ela vai até o topo de uma montanha e encontra um local rochoso, uma gruta ou uma caverna, e ela verifica se tem água, se tem alguns roedores, algum alimento que ela possa ficar por aproximadamente 150 dias. Então, nesses 150 dias, que dá aproximadamente quase 5 meses, ela vai fazer o seu renascimento. Ela começa a bater o seu bico na pedra até que ele caia completamente. E com um bico caído, começa a renascer um novo bico. E com esse novo bico completamente renovado, forte, ela arranca suas próprias garras. E com as garras refeitas, né? As garras caem, as garras antigas, e começam a nascer as novas garras. Com essas novas garras, com esse novo bico, ela arranca todas as penas do seu corpo, para que novas penas ressurjam. Isso não é uma história fictícia, isso acontece mesmo no reino da natureza. E depois de um tempo, então, ela está completamente renovada, com o bico renovado, com as garras renovadas, com as penas brilhantes e fortes, então ela consegue novamente alçar voos ainda maiores do que ela já voou antes. Mas por algum tempo ela precisou ficar recolhida dentro da sua própria escuridão. E então, em alguns momentos da nossa vida, independente da nossa idade, a gente vai ter que fazer escolhas de permanecer e levar a vida assim até a morte, até algum dia, diante de algumas dificuldades, ou se recolher, olhar para dentro da sua própria escuridão e arrancar tudo aquilo que não faz mais sentido, tudo aquilo que precisa ser renovado, arrancar todo medo, toda angústia, toda revolta, toda mágoa, arrancar as amizades negativas, os hábitos negativos, né? Tirar, renovar, para que você possa então conseguir alçar novos lugares, novos horizontes, voar de forma livre, leve, sem ter que levar o peso do passado, a mágoa, a culpa, né? Os medos principalmente.
E quando a gente consegue fazer isso, normalmente, em todos os cursos de coaching, né? Nós vamos então focar aonde? No sucesso. E onde está o sucesso? Né? Onde está a minha motivação? Aonde eu quero chegar? Por que eu corro tanto todo dia? Por que todo mundo corre tanto todo dia? Acorda, vai trabalhar, vai estudar, né? Todo mundo fala, estou na correria, você está correndo para onde? Qual é o objetivo? Qual é o final da linha? Todo mundo quer ter sucesso, e aonde que é o pico do sucesso? O que é sucesso? O que é felicidade? O que me faz sentir essa motivação? A motivação é um motivo que eu tenho para realizar uma ação. Qual é o motivo que eu tenho para estar aqui hoje fazendo essa palestra para vocês? Qual é o motivo que eu tenho para realizar as terapias ou os outros projetos ou entregar uma cesta básica? Qual é o motivo disso? Então é isso que nós precisamos buscar dentro de cada um de nós, porque cada um vai ter uma motivação diferente, mas todas elas vão convergir em algum ponto. Na maioria das vezes, nós somos muito influenciados pela mídia, pela sociedade, por crenças que vêm dos nossos antepassados, nossos pais. Você precisa trabalhar, estudar para ser alguém na vida. Ou seja, você não é alguém, você tem que trabalhar para ser alguém. E o que é esse alguém? Quanto de dinheiro eu preciso ganhar para que eu seja reconhecida ou amada pelos pais? Então essas crenças precisam cair. Você já é e já tem tudo o que pode ser. E todo o conforto material é maravilhoso e necessário dentro das suas próprias necessidades. É muito bem-vindo toda a riqueza, a saúde do corpo é maravilhosa, os bens materiais, ter uma casa confortável, um carro maravilhoso. Nós estamos no mundo material. Mas isso não pode ser o principal foco da nossa motivação diária. Porque eu posso cuidar muito bem do meu corpo todo dia, viver para o meu corpo, esculpindo o meu corpo, e aí vem uma pandemia, um vírus e mata o corpo. O que adiantou o corpo perfeito que está com um vírus? Então, essas reflexões que nós temos que pensar. Vou apostar tudo em uma coisa só? Vou apostar todas as minhas fichas em uma coisa só? Vou apostar só no corpo, ou só na parte material, ou só no carro, ou só na profissão, e esquece do restante? Então, tudo na vida é um equilíbrio entre a vida material e a vida mental e espiritual. Precisa andar de mãos dadas, em equilíbrio. E essas questões fazem com que nós nos sentimos muitas vezes frustrados, quando começamos a nos comparar com outras pessoas e idealizamos que aquilo é o sucesso. O sucesso é estar lá onde aquela pessoa está. E quando você já tem o seu próprio sucesso aqui, mas não consegue enxergar isso. Então a valorização ajuda a gente a ter motivação. Onde está a minha motivação? Então eu vou contar para vocês onde está a minha motivação. E aí talvez nesse caminho de eu mostrar a minha motivação, talvez vocês encontrem as suas, nas suas próprias histórias. Porque cada um tem as suas histórias individuais e em algum momento alguém tocou vocês de uma forma tão profunda que fizeram vocês sentir: eu quero ser diferente, eu quero fazer isso. Essa foi uma das pessoas que me motivou a fazer todas as práticas no bem, na caridade. Meu pai, Ailton, ele sempre me ensinou a fazer o bem. Faça a sua parte, faça o bem e seja justa, independente das outras pessoas. Independente se as outras pessoas forem más com você, independente se as pessoas forem injustas, faça o que é correto. Eles sempre me ensinaram a dar alimentos quando qualquer pessoa batia lá na porta, na frente, ir até a despensa, separar alguns alimentos e ir lá na frente e entregar para aquela pessoa.
Então, um dia aconteceu uma situação, né, que me deixou bem desmotivado. A minha mãe, a Sandra, maravilhosa, também uma grande inspiração para mim, com certeza é um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje e fazendo todo esse trabalho aqui no Luz da Manhã. Ela preparou um lanche para um senhor que veio pedir na porta, né, um morador de rua, um mendigo, na época a gente chamava de mendigo, né? Eu falei, mãe, tem um mendigo lá na porta. Ela, vem aqui então, vou preparar um lanche para ele. Preparou um sanduíche, um café, e eu fui, mal conseguia carregar, né? Fui lá na frente no portão, entreguei para ele, e ele pegou da minha mão, fez uma cara feia e jogou no chão. Cuspiu e saiu xingando. E eu fiquei muito triste, comecei a chorar, voltei correndo para dentro de casa, fiquei com medo, fiquei chorando e fui falar com a minha mãe. Expliquei para ela o que tinha acontecido. E o que ela me falou? Você fez a sua parte. E isso para mim fica marcado até hoje. Ela me explicou, você fez a sua parte. O que ele fez, a partir do momento que você deixou na mão dele, diz respeito a ele. Não diz mais respeito a você. E então isso, veja, eu era uma criança, né, pequenina, mas eu entendi isso e até hoje ficou marcado para mim essa situação. Então, independente se a pessoa não vai valorizar aquilo que você está dando ou que você está possibilitando, faça mesmo assim, com amor, porque pode ser que algum dia aquela pessoa perceba lá na frente um arrependimento e perceba, poxa, aquele dia eu acho que eu fui ignorante, não deveria ter jogado o lanche no chão. Era uma criança que estava me dando, mas de repente estava alcoolizado ou estava de outra forma. Enfim, então todas as vezes que aparecia alguém, a gente sempre fazia isso. E por que os meus pais pediam para nós, eu e meus irmãos, enfim, né? Não, vocês vão lá na despensa, escolham e levem lá na frente. Eles estavam ensinando nós a ser caridosos, a ter compaixão, a ter empatia pelas pessoas. Então isso é muito importante. Isso é o que me motiva hoje a continuar na prática do bem. O ensinamento, o exemplo dos meus pais e com o amor que eles sempre fizeram a qualquer prática. Minha mãe sempre me explicou e me ensinou, faça tudo com amor. Não importa o que os outros fizerem, não importa como os outros são, jamais deixe que as pessoas mudem você. Jamais deixe que as pessoas façam com que você desista de ser bom. Né? Porque muitas vezes a gente é injustiçado ou menosprezado por outras pessoas e a gente acaba se tornando alguém pior para se proteger. E ela sempre me ensinou, não mude a sua essência, continue sempre sendo uma pessoa boa, independente dos outros. Então isso me ensina e faz eu prevalecer dentro dos preceitos de fazer as coisas com amor, das pequenas coisas até as grandiosas coisas. Se você vai arrumar a sua cama, arruma com amor. Se você vai lavar uma louça, lava com amor. Se você vai fazer algo para alguém no seu trabalho, ou apresentar um projeto, faça com amor. E eu percebi nesse momento, e até hoje eu percebo que ela me ensinou aí a melhor receita da vida. Porque tudo aquilo que a gente acrescenta amor, flui, cresce. É naturalmente magnético. Por quê? Porque o universo, ele é, na sua essência, amor. Né? E tudo que é o contrário disso é o desequilíbrio, é a falta dele, é a falta do amor. Tudo que vira medo não existe, na verdade, é uma grande ilusão. É somente as ilusões da nossa mente que acabam nos enganando. E então, através deles, me fizeram perceber que existem tantas outras pessoas que também fazem esse trabalho maravilhoso de auxiliar o próximo, sem olhar a quem. E muitas vezes as pessoas olham a gente aqui na Luz da Manhã e pensam, nossa, é tudo muito luz, é tudo muito tranquilo, é tudo muito paz, é
tão fácil. Não é fácil. Estou aqui para dizer para vocês que precisa de muita motivação, muita força de vontade, é muito trabalho árduo, é dia após dia, de fazer, né? Não são todos os dias que a gente está disposto fisicamente, mentalmente, energeticamente, somos muito mais visados energeticamente, inclusive. Voluntários deixam seus filhos para vir fazer o trabalho, às vezes vem na chuva, vem de longe, enfim, tem muito desgaste energético, mas a gente faz isso com tanto amor que o cansaço fica de segundo plano. É a mesma coisa quando a pessoa é tão apaixonada por futebol que vai jogar futebol e joga a noite inteira. Depois que passou, que vai sentir o cansaço do corpo. Porque a pessoa estava tão animada, tão impregnada naquela energia gostosa de estar ali fazendo, de realizando. Depois só que vem o cansaço físico e energético. E tudo bem, que faz parte, né? Não existe nenhum tipo de evolução sem esforço, sem dor. Precisa haver a dor e o esforço. Essa dor pode vir pelo nosso esforço, ou ela pode vir através de desequilíbrios e doenças. E aí a gente pode escolher. Porque o universo está sempre em movimento. E a gente pode escolher, ou a gente corre antes, ou o universo faz a gente correr. De alguma forma a gente vai correr, né? Para algum lado a gente vai se movimentar. E então eu gostaria de trazer mais um motivo, mais uma motivação. Onde está a minha motivação? Minha motivação também está em pessoas como o Edson. E eu quero convidar o Edson então para contar a história dele para vocês aqui. Já que eu contei a minha, agora eu vou contar a dele, que é maravilhosa e eu não conheço toda, quero conhecer mais a fundo. Gratidão, Edson, por ter vindo. O Edson é sua esposa. Pode vir. O Edson é a sua esposa, a Bárbara. Eles têm um projeto muito bonito. Vou te colocar isso. Você me ajuda aqui, que eu não tenho habilidade com essas coisas aqui. Engatou aí? Isso, então tá. Pronto? Então tá. Olá, boa noite a todos. Então, Edson, sou eu. Então, deixa eu respirar um pouco. Ai, gente. Então, minha filha acabou de tocar, né? Então, minha esposa tá ali, a gente faz esse trabalho, né? Com pessoas em situação de rua. A gente faz esse trabalho a gente vai completar 5 anos agora em maio, né? Mas até chegar aí muita coisa aconteceu. Então, vou contar um pouco da minha história para vocês, da minha vida, né? E aí depois a gente chega nessa parte aqui do trabalho social, né? Então eu nasci em Joinville, né, em 75, agosto de 75. Eu sou filho de uma mulher muito forte. Eu sou filho de uma mulher muito guerreira, que teve que enfrentar, ela enfrentou a esquizofrenia desde criança. Uma mulher que a família não soube lidar com ela, né? É muito difícil lidar com um paciente que tem esse tipo de transtorno, né, esquizofrenia, e a família teve essa dificuldade, né, não sabendo lidar, né. A minha avó, coitada também, né, foi abandonada pelo meu avô e ela teve que se virar com 4 filhos, né, entre eles a minha mãe, que tinha esquizofrenia, e aí minha mãe acabou tendo que seguir a vida dela de outras formas, né, não tinha apoio da família, né. Socialmente também era difícil para ela buscava emprego, buscava trabalhar, né, mas como ela tinha surtos psicóticos, ela tinha dificuldade em se manter no emprego. Então, e por isso, né, tentou outras alternativas, né, nada dava certo, né, devido a essa enfermidade, e ela precisou recorrer à prostituição.
Então ela precisou recorrer a essa vida difícil, né, que é a prostituição. Ela me teve na prostituição, né, ela me sustentou com o dinheiro da prostituição, né, e foi uma vida bastante dura, né, uma vida muitas carências, né, muita fome. A gente passou bastante fome, né, a gente dormiu na rua algumas vezes, né? Então, às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha, né? Algumas vezes ela me levava em casa de prostituição, porque ela precisava ganhar o dinheiro dela, ela precisava comprar comida, né? Ela precisava pagar o aluguel de algum teto, algum lugar para a gente poder morar, né? E nessa vida também tinha os surtos psicóticos, né? Eu com ela, né? Então muitas vezes ela surtava em casa, né? Me agredia, né? Então muitas vezes eu era agredido sem saber o porquê, do nada, porque ela surtava, né? Ela agredia as pessoas, ela se agredia, né? Então a gente viveu essa vida, né? Eu tive dificuldade para suportar essa vida, né? Com 13 anos, né? Com 13 anos eu estava, né, já com bastante dificuldade, né, de convivência com ela. Com 13 anos eu saí de casa, né? Entrou um policial na minha casa, que era vizinho, né? O policial paisano entrou na minha casa, ele me espancou, porque ele achou que eu estava agredindo a minha mãe, né? Então ele entrou na minha casa, ele me espancou. A minha mãe estava surtada, ela estava fora de si, começou a rir, né? Eu, adolescente, não entendia, né? Eu não entendia aquilo. Eu demorei para entender a doença dela, né? Então eu saí de casa, né? Eu me revoltei. Eu saí de casa e fui morar nas ruas. Deixa eu respirar um pouco, porque... Então fui morar nas ruas. E nas ruas eu encontrei mais violência. Encontrei a fome, né? Encontrei violência física, né? Encontrei outros tipos de violência também, né? E acabei também me tornando violento, né? Muito revoltado, não aceitava, né? Eu tinha dificuldade para poder conviver com as pessoas, né? Eu acabei me tornando violento, né? Usava a violência para me defender. E na rua você precisa, né? Eu precisei ser violento, eu precisei agredir também, né? E, depois de ter sofrido muita violência, eu precisei recorrer a esses, né? Eu estou numa luta interna muito grande, né? Mas eu entendo, né? Eu refleti muito antes de chegar aqui, né? Eu entendo a importância disso, né? Tem pessoas que elas desistem muito fácil da vida. Elas muito facilmente desistem de buscar algo melhor, de fazer algo melhor para o seu próximo, até para si mesmo. Eu me abandonei, né? Eu na rua me abandonei. Eu não tinha hábitos de higiene, eu não tomava banho, eu não escovava dente, eu não cuidava da minha, né? Eu não gostava de mim, né? Eu não me amava, né? Eu me cortava com facas, eu me mordia, eu me agredia, eu me abandonei, né? Então era bastante complicado, né? Então, eu saí de casa, né? Teve um policial que me agrediu. Eu criei uma imagem do policial, de todos os policiais para mim nenhum prestava, eram todos violentos, agressivos. Até um dia que uma noite, eu estava na rua de madrugada, né? Estava perto do terminal central de Joinville. Aí eu estava perto no carrinho de lanche, eu estava sem dinheiro, eu estava com fome, eu não tinha como pagar aquele lanche. Eu fiquei observando, logo chegou um policial estava fardado, né? Ele viu que eu estava com fome, né? Eu estava com muita fome aquele dia. O policial me observou, ele viu, vem cá, rapaz, né? Me chamou. Então você que está com fome, quer comer alguma coisa, né?
né? Aceitei, ele me pagou um lanche, né? Ele arrumou procurou, me deu um lugar para me dormir, né? Ele me ajudou, né? Um policial, né? Mudou a minha visão, né? Eu fui recolhido, fui levado por eu era de menor, eu fui levado para um abrigo, né? Lá eu fiquei nesse abrigo, né, até os 17 anos, né? Fiquei em abrigo. Depois saí, fui encaminhado para o mercado de trabalho, mas dentro de mim sempre ainda estava aquela depressão, aquela revolta, aquela violência. Aquilo estava muito forte dentro de mim, aquela solidão, uma solidão muito intensa, né? Desejo assim eu não conseguia, uma descrença muito grande, de você não confiar, não acreditar em Deus, né? Não acreditar no futuro, não buscar nada, né? E então, aos 20 anos, né, minha mãe me procurando, eu tinha vergonha da minha mãe. Eu tinha vergonha que as pessoas soubessem que eu era filho de uma mulher que tinha transtorno psiquiátrico e que vivia na prostituição. Então eu tinha uma vergonha disso, né? Eu culpava ela por todas as situações difíceis que eu passei na vida, por ter morado na rua, ter passado por violência. Então, para mim, ela era a culpada, né? Eu não conseguia. Eu demorei para entender, eu demorei para amadurecer, né? Para entender que ela era uma pessoa que me amava, porque ela me levou para a escola, ela tentou me proteger, ela tentou cuidar de mim, né? Me trazer alimento, né? Então, ela fez o que a mãe faz por um filho. Mas ela tinha suas limitações, né? Então, depois de muitos anos, eu fui entender o amor dela por mim, né? E aí eu fui conseguindo trabalhar dentro de mim o perdão, né? Ela faleceu, eu estava com 20 anos, né? Ela tinha câncer, né? Devido à vida que ela vive, né? Como ela vivia, ela adquiriu um câncer no colo do útero, deu metástase, pegou o intestino, né? Aí ela não conseguiu sobreviver muito tempo, logo ela faleceu. E aí, né, eu com a minha depressão, né, eu busquei, eu estava decidido a me matar. Eu estava decidido a me matar. Porque eu não conseguia ver luz, eu não conseguia ver esperança, eu não conseguia ver nada. A minha vida não vai melhorar. Eu pensava isso. Não adianta, acabou, né? Alguém me falou de uma pessoa, né? Uma pessoa que é uma mãe de santo de candomblé, né? Eu não vou puxar para o lado de religião, mas essa pessoa me ajudou, né? A espiritualidade trabalhou através dela, né? Então aí ela disse que teria um caminho na espiritualidade, né? Eu sou um médium, sou um sacerdote de Umbanda hoje, né? E que eu tinha que trabalhar, né? Buscar a espiritualidade, né? Eu busquei, né? Eu busquei também tratamentos, né, psicológicos, né? Psiquiátricos, também precisei de medicamento, né? E foi por esse caminho que eu fui aos poucos me recompondo, né? Fui conseguindo me trabalhar interiormente, fui conseguindo me construir, né? Daí busquei espiritualidade, né? E tem muita coisa para falar, né? E o tempo aqui vai ser curto, né? Então, procurando resumir, né? Aí tem a minha esposa, então agora encontrei minha esposa, né, numa casa, né, espírita, né? Eu já estava na espiritualidade, eu atendia, né? Então não foi durante um atendimento fraterno, né? A espiritualidade faz as coisas de formas que a gente, né, às vezes surpreende, né? E aí a gente está aqui junto hoje, né? Tem essa família. Eu consegui me reconstruir primeiro, né? Porque se eu não me reconstruísse, eu não ia conseguir conduzir essa família. Eu não ia conseguir cuidar de uma menina, né? Minha esposa está fazendo esse trabalho. Então, falar um pouco do trabalho, né? Então hoje, né, minha esposa, né, a gente tem uma amiga também, a Sandra, que também ajuda, né, no preparo dos alimentos. A gente arrecada alimentos, né? E aí a gente, né, eu comecei fazendo esse trabalho, né? Eu comecei andando pelas ruas, começando a ver as pessoas com fome, e isso me incomodava demais.
Por quê? Porque eu vivi essa situação, né? Eu dormi em calçadas, né? Debaixo de marquises, né? Eu sei o que é ser olhado pelas pessoas com repugnância, com desprezo, né? Com nojo, né? Então eu recebi esses olhares, né? Esses tratamentos, né? Sofri a violência, né? Então eu andava pelas ruas começando a ver essas pessoas, isso me incomodava, né? Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu me sentia um inútil. Não, eu tenho que fazer algo, né? Aí eu tive a ideia, né? Junto com a minha esposa. No começo eu peguei comprei uns pães, preparei uns lanches, botei uma sacola de ônibus, né? Fui até a rodoviária. Tinha muitos moradores de rua com fome, comecei a distribuir, né? E a gente, né? Aí amigos ficaram sabendo do trabalho que a gente estava fazendo, né? Amigos se aproximaram, né? Também ajudaram, né? E aí hoje a gente faz esse trabalho, né? Há quase 5 anos, né? Dificuldades tem muita dificuldade, né? Mas a gente, né? Isso não é empecilho, né? Para a gente não trabalhar. Eu sou técnico de enfermagem, eu trabalho num hospital em Joinville. Às vezes eu saio do meu trabalho, saio muito cansado, bem cansado. Aí eu chego em casa, né? Minha esposa já com a marmita tudo preparado, né? Aí eu coloco na bicicleta, vou pegar a bicicleta, às vezes a bicicleta está pesada, né? Começo a pedalar e distribuindo as marmitas, né? Semana passada encontrei uma senhora, e aí a senhora me perguntou: por que você faz esse trabalho, né? E aí eu fiquei pensando o que eu vou falar, né? Aí a senhora, ela abriu a marmita, né? E ela começou a chorar. Naquele momento que eu vejo aquela senhora chorando, né? Ela estava com muita fome, né? Aquilo me tocou, né? Eu esqueci o cansaço, eu esqueci que estava cansado, eu esqueci, né? Aquilo me deu um gás, me deu energia para continuar fazendo, me deu ânimo, porque fazer algo pelo próximo, né? Fazer algo pelo próximo. E isso é a minha motivação, né? Ver o outro bem, poder transformar a vida, porque a comida que eu levo é uma forma de eu poder chegar na pessoa, né? A pessoa que a rua é um ambiente de muita violência. As pessoas ficam sempre se defendendo, né? E você chega lá oferecendo uma comida, a pessoa ela baixa a guarda e ela está pronta para conversar com você, né? E você consegue conversar com ela, você consegue muitas vezes ouvir, porque ela não é ouvida. Ninguém para conversar com um morador de rua, né? Aí você chega ali, eu gosto de conversar com eles, eu sento na calçada, a gente conversa, a gente ri junto, a gente chora, né? Eu conto um pouco da minha história para eles, né? Eu tento dividir um pouco, para dar esperança para as pessoas, dar força, dar ânimo. Meu irmão, não desiste, luta, vai dar certo, né? Então eu procuro sempre passar isso para eles, né? Então essa é a intenção principal, né? É o que eu estou fazendo aqui também, tentando passar uma mensagem de fortalecimento, para as pessoas não desistirem, lutarem. É difícil. A gente passa por muitas dificuldades, muitos desafios, né? Mas a gente precisa lutar. A gente precisa acreditar que a gente não está só, né? A gente está acompanhado, né? Existe uma espiritualidade, cada um, não falando de religião, cada um tem a sua, e eu respeito a todos, né? Mas a gente acreditar que a gente não está só. A gente precisa acreditar nisso, né? E lutar, né? Buscar, né? Então, é o que a gente procura fazer, né? Aí eu não sei como é que está o tempo. O tempo já tá bom, já. Então, obrigado a todos, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Posso tirar? Gratidão, viu, por ter vindo. E parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem, né? Você e a Bárbara, a Madalena também, né? Participa. Eu vi você ajudando nas marmitas ali, montando. Eu conheci eles através do meu pai. Eu estava na casa do meu pai, ele falou: então, eu vou lá entregar uns alimentos para um rapaz, faz um projeto assim, tal. Vamos comigo? Vamos. Aí fui lá e conheci ele, conheci o espaço dele, a casa dele, e vi esse projeto bonito, né? Que eles fazem. E hoje a gente lembrou, né, desse projeto, falei com o Paulo, inclusive, falei, vou chamar ele, será que ele vem? Ele falou, não, ele vem com certeza. E gratidão por você ter vindo, eu sei que é difícil a gente falar da nossa vulnerabilidade em público,
É muito difícil isso, falar da nossa parte emocional. Então, agradeço muito de você ter compartilhado, porque a sua história com certeza tocou as pessoas que estão aqui, que estão em casa também, e vão poder assistir depois também através do Instagram ali. Então, muitas pessoas vão receber essa mensagem com certeza e vão começar a mudar esse paradigma de como olhar as pessoas na rua, de como se olhar também, né? Agradecer, trabalhar mais a gratidão por um prato de comida, pelo conforto, por uma coberta, né? Vai ser diferente já esse olhar. E porque quem mora na rua, uma coberta, um lanche, como você falou, muitas vezes é tudo que a pessoa precisa naquele momento, mas a parte emocional vem depois, né? Como você precisou de um auxílio psicológico, auxílio espiritual e médico, tudo mais, eles também, todos eles, né, precisam. E enquanto todos nós não estivermos evoluindo, ninguém evolui sozinho. O planeta não vai evoluir, só uma pessoa evoluiu, o resto não evolui. Só vai evoluir quando todo mundo evoluir junto. Então, temos que dar as mãos, né? Estamos todos juntos nesse barco. Então, é muito gratificante ver o trabalho de vocês. E para retribuir, né, a presença de vocês e para também estimular a presença de vocês mais vezes, queremos vocês mais vezes aqui, nós vamos fazer uma parceria com vocês também. O Instituto Luz da Manhã se propõe, com todos os nossos trabalhos e projetos voluntários, a arrecadar parte dos alimentos e destinar para o projeto de vocês também. Eu sei que vocês realizam esse processo basicamente em 3 pessoas. Ele vai, pessoal, entregar a marmita, seja chuva, sol, à noite. Ele é técnico de enfermagem, trabalha no Hospital Dona Helena. E depois que ele sai de lá, ele pega a bicicleta, mesmo com chuva, ele enche a bicicleta e vai entregar as marmitas para as pessoas. Então, veja que não é fácil, mas não é impossível. E a gratificação que essas pessoas têm é enorme. Então, o pouco que a gente faz vai virando enorme, vai ficando enorme, vai ficando grande. Então, como nós também temos nosso trabalho aqui, a gente vai com certeza dar a mão para vocês também, vocês dão para nós damos para vocês, vamos fazer essa troca. Então, a partir deste momento, eu peço que todos aqueles que puderem, né, arrecadar alimentos perecíveis e não perecíveis, que eles utilizam daí outros tipos de alimentos também, de verduras e tudo mais, é só entrar em contato conosco pelo Instagram ou pelo celular, e a gente vai destinar os alimentos para eles. E existe mais uma coisa, uma surpresa para a Madalena. Então eu gostaria de chamar a Madalena aqui na frente e queria chamar a Eliette também. Ninguém entendeu nada, né? Cláudio, pega para mim aqui nessa porta que está aqui aí dentro. Isso. Pode vir aqui. Isso. Madalena está aprendendo violino e em breve está crescendo, precisa de um violino maior. E a Eliette, maravilhosa, já tinha nos doado um violino adulto. E então a Eliette vai entregar em mãos um violino novo para a Madalena poder continuar estudando e vindo aqui no Luz da Manhã tocar mais vezes e cada vez mais, né? Você esperava por essa? Você gostou? O bichinho é pesado. Quero que eu... É linda, uma coisa. Posso te dar uma força?